Então, o autoconhecimento é exatamente isso, é você saber onde você está. Ou seja, no que se refere a finanças, qual é a tua situação financeira? Né? Por isso que eu falo, quem sou eu na fila do banco, né? Mas o problema do nome sujo em relação à própria pessoa, pode ser até de trabalho, de conseguir um trabalho. Você não vai numa empresa e a empresa vai dizer para você, olha, nós não te contratamos porque você está com o teu nome negativado. Ninguém vai falar isso. Mas se tiver, pode não te contratar. Por quê? Demonstra descontrole, irresponsabilidade. E por que irresponsabilidade? Né? Quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas a pessoa não fica endividada porque ela quis. Isso é um erro. Porque muitas vezes ela não ficou endividada por necessidade. Como ela não troca de carro por necessidade. Ela troca de carro porque o vizinho trocou. Porque a família pressiona. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa da editora e ela visita muito cliente, né? E a família dela começou a falar, vem cá, você não vai trocar de carro não? Teu irmão trocou, teu outro irmão mais novo do que você trocou, né? Até o teu pai trocou de carro e você tá com esse carro aí, e não é um carro antigo, né? E aí ela, mas eu tô bem, eu ando muito para baixo, para cima, para mim tá ótimo esse carro. Atende às minhas necessidades. Claro. E ela roda mesmo para o interior e etc. Ela falou, eu não quero pegar, botar um dinheirão num carro para eu ficar aí rodando para baixo para cima, carregando caixa de livro, né? Não, mas você atende cliente. Sim, mas o cliente reconhece o meu trabalho. O que ele tem a ver com o carro que eu tenho, né? Mas às vezes isso influencia um pouco também, não dá para tirar. Pode ser. Dependendo do que... o corretor de imóveis dificilmente vai ter um carro velho, porque aquilo ali, de uma certa forma, esse cara talvez não seja tão bem sucedido, não seja... Pode ser. Tem até algumas situações. Do meu ponto de vista é um pouco diferente, né? Eu tenho ideia mais ou menos de quanto ele ganha, então, dependendo do carro, eu digo, esse aí jogou dinheiro fora. Entendeu? Mas as pessoas se iludem muito com isso, né? As pessoas se iludem muito. Então, ainda tem aquela coisa, assim, de você chegar com um carrão e as pessoas falarem, nossa, aquele cara tem dinheiro. Tá bem. Quando o pensamento é o seguinte, nossa, esse cara torrou uma grana num negócio que perdeu dinheiro. Então, depende do segmento. O Pablo Marçal fala bastante disso, né? Você não vai chegar com o carro lá todo quebrado. Tem um pouco de sentido, dependendo da situação. Principalmente quem é um vendedor de curso. São coisas um pouquinho diferentes. Uma pessoa que depende da imagem, que vive da imagem, que constrói um personagem, não estou dizendo que é o caso dele, porque eu não o conheço, mas uma pessoa que vive dessa imagem, né? Que quer passar através de um relance ali, uma ideia de ser bem-sucedido, depende de uma série de coisas, né? Então, é o cara da roupa de marca, né? Quando, na verdade, quem tem grana anda de camiseta preta, tipo máfia e calça jeans, não é? Quem tem grana é ótimo. Quem tem grana não tá muito ligando, né? De mostrar que tem, do que não tem, né? Você pega um Luiz Barsi aí, você cruza com ele na rua sem saber quem ele é, você vai falar, nossa, onde vai esse tiozinho, né? Pegando metrô. Então, são pontos de vista diferentes, é uma questão cultural. Por isso que eu digo que é um erro, assim, achar, a pessoa se endividou porque teve um problema de saúde na família, porque foi obrigado a fazer uma reforma de última hora. Quase nunca é. E quem diz isso são as pesquisas. A própria Serasa levanta sempre quais são as principais dívidas do brasileiro. A principal dívida do brasileiro é o cartão de crédito. Para 80% dos inadimplentes é o cartão de crédito. Até pela dificuldade de pagar por conta dos juros sobre juros, né? Das taxas serem muito altas. Mas o que você compra com cartão de crédito? Quando você vai olhar ali no detalhe, você não vai achar ali despesa médica, remédio. Você pode encontrar? Pode, mas não é a grande maioria dos casos. É o consumo mesmo do dia a dia. É a pessoa que diz assim, arrumei um emprego, então agora eu preciso de um guarda-roupa novo.
pessoa que vai lá... Comprar roupa para 2 semanas. Ela compra a roupa, assim, para 2 anos, na verdade, né? E fica lá pagando um século. Não, 2 semanas é pouco, dependendo do que for. E tem pesquisas, por exemplo, falando em roupa, né? Eu trabalho muito com público feminino. Cerca de 50% das mulheres pode gastar mais de 30% da renda com roupa, bolsa, calçado, acessório. Sem contar o salão de beleza. Puta. Então, você vê que são escolhas emocionais, não são escolhas racionais da pessoa dizer assim, vem cá. Eu sempre dou esse exemplo, né? O meu carro que tá aí fora, inclusive, você já conhece ele de longuíssima data, porque ele é 2013. E as pessoas dizem, você não vai trocar de carro? Eu digo, gente, não. Baita carro. Deixa ele aí, tá bom, eu tô ok com ele, eu não tenho o menor problema com ele. Mas as pessoas te pressionam a isso. É que eu não sou pressionável nesse sentido. Pode ser que eu seja em outros, mas nesse sentido não. Já tive todos os carros que eu quis, na época que eu quis, já gastei muito dinheiro com isso. Não vejo mais tanta graça que nem eu via antes. Então, para mim, não é problema. Mas eu vejo, eu chego no estacionamento da Record. Olha eu no estacionamento da Record, né? A minha vaga, assim, da onde eu estaciono, bem na minha frente, um pouquinho mais adiante, é a vaga do Rodrigo Faro. Entendeu? Aí você para ali, o seu carro só falta murchar os pneus, né? Uau! E as pessoas se comparam. As pessoas se comparam, mas assim, o que ele ganha, o carro que ele tem... equivale ao carro que eu tenho com o que eu ganho, entendeu? Né? É compatível. Então, não é uma coisa assim de dizer que ele deu um passo maior do que a perna. Mas as pessoas acham que tem que estar ali, né? No mesmo nível, digamos assim. Quando cada um precisa entender qual é a sua realidade para poder se situar, né? Tudo isso que você está falando tem a ver com autoconhecimento, né? Tem. Então, para você entender, qual momento que eu tô, quem sou eu na fila do banco, como você mesmo falou. Qual o principal exercício para a pessoa falar, o que eu posso gastar, afinal, no momento que eu tô? Quantos % do meu salário eu posso gastar em coisas que não são fundamentais? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, não existe um único cálculo. O que eu digo para as pessoas, ainda mais quando a gente está falando de emoções, né? Emoção você não faz conta. Né? Tipo quando você tá assim, imagina. A noiva, né? Você acha que a menina noiva vai fazer conta? Pelo amor de Deus, ela quer o sonho, ela não tá nem aí para quanto vai custar, depois ela resolve. Então, quando você fala de emoções, você tem que ter muito mais autoconhecimento do que conhecimento para saber que conta eu tenho que fazer, que porcentagem eu tenho que obedecer aqui para o meu orçamento ficar coerente. Então, uma analogia bem interessante é assim, bem simples até. Quando você vai ligar o Waze, você vai em algum lugar, o Waze já localiza, o primeiro dado que ele tem é onde você está. Sim. Porque se ele não souber onde você está, você pode colocar o destino que você quiser, que ele não vai te dar a rota. Então, o autoconhecimento é exatamente isso, é você saber onde você está. Ou seja, no que se refere a finanças, qual é a tua situação financeira? Né? Por isso que eu falo, quem sou eu na fila do banco? Né? Eu sou o cara que só paga boleto na fila do banco, eu sou o cara que vai lá pedir um empréstimo, eu sou o cara que vai lá para investir um dinheiro. Quem sou eu nessa fila? Vai negociar dívidas? O que eu estou fazendo na fila? Então, você tem ali, né, o seu lugar na fila do banco. Entendendo aonde você está, a tua realidade, é que você tem que entender o que é coerente dentro da sua realidade. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, me dá aí uma planilha daquelas divididas lá em porcentagem, que você gasta 30% com moradia, mais não sei quantos % com transporte. Como é que é essa conta? Não tem essa conta, porque ela depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, se você mora perto do trabalho, digamos que você trabalhe numa região central da cidade. Se você mora perto do trabalho, na região central da cidade, provavelmente o seu aluguel é alto. Sim. Mas o seu gasto com transporte pode ser 0. De repente você vai a pé. Vai de bike. Vai de bicicleta, vai sei lá do quê, não é? Então, aquela conta já não faz sentido para você, porque pode ser que você invista bastante no teu aluguel,
mas que você compense aquele gasto porque você, além de não gastar com o transporte, você tem o ganho do tempo. E tempo, né, é dinheiro também. Tempo é qualidade de vida. Então, são coisas que, de repente, você não quer abrir mão. Agora, vamos supor, você tem uma família maior, você tem criança em casa. Você 3. com criança, você, na verdade, tem 3, né? Que já não são mais crianças. Mas imagina, né? Se você fosse morar numa região mais central, você não moraria na casa que você mora. Você teria que morar, de repente, num apartamento pequenininho. Sim, que foi de onde eu saí para ir para uma que casa foi onde grande. você saiu. Foi exatamente o teu caso. Então, o que você gastaria num apartamento pequeno não ia te atender, você morando perto, como a tua casa, um pouco mais afastada, atende muito melhor a família e as meninas, principalmente, Sim. que têm mais liberdade, que estão num lugar mais tranquilo mais e natureza etc. e várias outras vantagens. Então, como é que eu vou dizer que tá errado você gastar nesse lugar e tá certo você gastar no outro? Ou que você tem que gastar 30% ali e não sei quanto aqui. Não tem uma receitinha de bolo que vai funcionar para todo mundo. Né? De repente, perto lá da tua casa, você tem escolas mais baratas, para dizer qualquer coisa, do que numa região mais central, as escolas seriam mais caras. Por quê? Porque é mais concorrido, tem mais gente. Então, depende muito do que você quer, né? E as pessoas, às vezes, me perguntam muito sobre lazer, né? As pessoas falam assim, lá vem ela cortar o nosso lazer. E na verdade, se você está endividado, uma das coisas que você não deve cortar é o lazer, por exemplo. Por quê? Porque se você não sair um pouco daquela realidade de receber ligação desde de manhã até a noite, de gente te ameaçando, porque isso acontece. As pessoas podem dizer que não, que é contra a lei, isso acontece. Depende para quem você deve também. Né? E depende para quem você deve. Então tem gente que sabe cobrar e tem gente que não sabe, né? E eu sei disso porque, assim, eu já tive todo tipo de dívida que você pode imaginar, né? Eu tive um negócio que deu errado, como contei aqui na primeira vez que eu vim, né? E tive todo tipo de dívida. Eu tive protesto em cartório, cheque sem fundo na época, né? Usava muito cheque pré-datado, cheque sem fundo, devia cartão, limite de banco, todo tipo de conta. Assim, eu devia todo tipo de conta que existe na face da Terra. Então, eu recebia todo tipo de cobrança. Se você acorda e vai dormir nesse meio, onde você acorda pensando em dívida, até porque as pessoas não te deixam esquecer, né? Você acorda pensando em dívida, você vai dormir pensando em dívida, você não produz, a tua criatividade vai lá para baixo. Se você conseguir não tem... dormir, né? É como você falou aí da pesquisa, né? A falta de dinheiro, o endividamento, não só o endividamento, mas a falta de dinheiro em si, ela não afeta só o seu bolso, ela afeta a sua saúde, principalmente a sua saúde mental. Assim como a saúde física também. Porque eu, quando fiquei endividada, cheguei a dever o que... Nossa, se fosse pelo dólar de hoje, eu cheguei a dever $150 mil, porque boa parte da minha dívida era dolarizada, né? 20 e poucos anos atrás. Multiplica por hoje, né? Meu Deus, você falando, é impagável. Mas com uma dívida desse tamanho, eu sabia que eu ia levar um tempo para pagar, que eu ia ter que acomodar aquelas dívidas, que eu ia ter que continuar trabalhando e produzindo mais até do que antes. Sim. Porque se antes eu precisava trabalhar, estando altamente endividada, eu precisava trabalhar muito mais, porque eu tinha que tapar o buraco para depois começar a construir de novo, né? E você não faz isso se você tiver o dia inteiro pensando em problema. Então, é preciso que você tenha algum lazer. Não estou dizendo que você vai gastar rios de dinheiro, que você vai no show de sei lá quem, né? Comprar um baita ingresso. Não estou dizendo isso. Mas é preciso que você se desligue um pouco, né, dessa questão, até para que o seu emocional não se abata, porque se o seu emocional está abatido, o seu corpo físico também fica doente, que é o que aconteceu comigo, né? Eu assim, emocionalmente, as pessoas me ligavam e me xingavam
E eu concordava com aquilo, porque as pessoas falavam, sua irresponsável, você ficou me devendo, a minha mãe está doente. Às vezes era mentira, mas eu achava que era verdade, né? Minha mãe doente, eu precisando comprar um remédio, e você, sua irresponsável. E eu ficava quieta, mas eu dizia, nossa, eu sou pior do que eu pensava. Então, você chega uma hora que você fala, não acredito mais em mim, não vai dar, não vou sair dessa. E aí é a pior coisa que pode acontecer, né? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre economia emocional com Patrícia Lages. Entenda como não deixar que as suas emoções prejudiquem o seu futuro financeiro. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!